implementação da sua mentoria individual. Então, você já deve ter assistido a aula introdutória e agora a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai para as ferramentas. Essa primeira ferramenta aqui, ó, ela é de jornada do aluno. Então, o primeiro passo, a gente vai desenhar a jornada do seu aluno. Aqui tem algumas perguntas que você precisa responder e elas vão te ajudar a desenhar essa jornada. Bora lá! Qual será o tema principal e a transformação proposta da sua mentoria individual? Então, sobre o que é a sua mentoria e qual é a transformação que você vai gerar na vida da pessoa, ou do negócio, ou da saúde, ou do que quer que seja. Então, você tem a proposta, o tema principal da sua mentoria que você vai abordar. Pode ser que seja mais de um, mas tenta englobar isso dentro de um guarda-chuva maior, dentro de um tema central maior. E define aí qual é a transformação. Depois que a pessoa tiver passado pelo seu produto, o que vai acontecer na vida dela? Que transformação é essa que vai acontecer na vida dela? Você vai anotar aqui. Depois que você fizer isso, você vai anotar, escrever qual vai ser o início e o fim dessa jornada. Então, qual é o ponto inicial? Quando a pessoa ela chega e ela compra o seu produto, nesse momento zero que ela está, como é que está a vida dela? Como é que está o negócio? Como é que está a saúde? Eu estou dando exemplos dependendo do seu nicho. Mas que ponto zero é esse? O que está acontecendo na vida dela nesse ponto A, nesse ponto inicial? Descrever esse ponto A. E aí, quando ela chega lá no ponto Z, como é que ela está? Que é a proposta de transformação. Então, a gente vai definir o ponto A e o ponto Z dessa jornada. E, por fim, a última resposta aqui é você olhar para o ponto A e para o ponto Z e entender quais são os principais passos, macropassos que ela precisa dar para chegar do ponto A até o ponto Z. Você pode colocar 10 grandes passos, ou grandes pilares, ou até menos, tá? A ideia é que você tenha os passos principais e depois você vai esmiuçar isso daqui em tarefas, em aulas, em passinhos menores, tá? Mas nesse primeiro momento eu não preciso ir muito longe. É só para você ter uma ideia desse caminho, dessa jornada a ser percorrida. Beleza? Vai lá fazer. De acompanhamento. Você vai definir a sua entrega e o seu acompanhamento da sua mentoria individual. Bora lá. Primeira coisa é definir qual vai ser a duração do seu acompanhamento. Porque não é tirado da cartola, sabe? Eu acho que tem que... Não tem acho, né? Ou ouvi dizer que deve, também não tem ouvi dizer. E também não tem, porque os outros fazem, eu também... Não tem isso. Como é que a gente define a duração de uma mentoria individual? Você precisa entender quanto tempo leva para a pessoa implementar o que você vai ensinar, o que você vai entregar para ela e sair do ponto A até o ponto Z. Em quanto tempo que você consegue levar a pessoa do ponto A até o ponto Z? Dando feedback, ela corrigindo, ela com desafios, quanto tempo que leva isso? E aí você pode definir, se você quiser, se fizer sentido para você, para o seu negócio, fazer a pessoa percorrer uma ou duas vezes um ciclo. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no Raízes não é um super high ticket, mas também não é um ticket tão baixo, né? É um programa que tem um acompanhamento, um programa de implementação. A gente dá um acompanhamento por um ano. Precisava dar um ano? Não precisava dar um ano. A real é que se a pessoa se dedicar de verdade, em 3 meses, 4 meses ela consegue rodar tudo. Essa é bem a real, tá? Amiga, então por que vocês deixaram para um ano? Primeiro porque tem pessoas mais lentas, então a gente considerou isso, mas principalmente porque a gente não quer que vocês passem uma vez por um ciclo só. A gente está dando a possibilidade de vocês passarem por 2 ou 3 ciclos inteiros, né? De construir um produto, botar para vender, ter feedback, deu ruim, deu bom, fazer de novo, para que vocês evoluam profissionalmente no negócio, valide, é só isso. Então, para mim, faz sentido os meus alunos passarem por 2 ou 3 ciclos, por isso que tem um acompanhamento de um ano. Pode ser que isso faça sentido para você, pode ser que não, tá? Então, você vai decidir isso com base no seu produto. Depois, qual será a frequência de encontro? Semanal, quinzenal, mensal? Lembrando que é uma mentoria individual. Então, você também vai entender como é que vai funcionar a sua mentoria. A pessoa tem que fazer muita coisa em casa?
Então você vai para um encontro, você entrega um conteúdo, dá orientações, ela faz depois, quanto tempo que ela precisa para executar o que você mandou, para depois ter um encontro de novo, ter um feedback de novo. Então entenda qual é essa dinâmica que vai funcionar para você. Pode ser mensal, quinzenal, semanal. Vai ser de acordo com necessidade de feedback próximo para implementar a jornada e possibilidade de ter uma frequência mais alta no início e depois mais baixa. Também você pode pensar nisso, tá? Depois a gente vai olhar quais são os tipos de encontro que você vai ofertar dentro da sua mentoria individual. Tem inúmeras possibilidades, não existe essa coisa de certo ou errado. Existe o seu produto, o que você pensou para o seu produto, o que é ideal para você, ponto. Você pode fazer encontro de conteúdo, você simplesmente vai entregar um conteúdo. Você pode fazer encontros de feedback, então a pessoa foi, executou, voltou para você, você vai dar o feedback. Pode ser de análise dela fez alguma coisa, vai te devolver, você vai analisar. Pode ser simplesmente de dúvidas ou pode ser de implementação. Você pode implementar alguma coisa junto com o seu mentorado, tá? Então, de novo, como é que funciona para você, dentro do que você ensina, dentro da sua proposta de transformação. Vai ter acompanhamento individual no WhatsApp. Pode ser que você tenha, pode ser que não, tá? Só cuidado para você não doar a sua alma inteira para a pessoa. Se você for fazer, ter uma linha direta ali via WhatsApp com a pessoa, limita. Porque quando você menos piscou ali, você pegou uma pessoa meio sem noção, é 11h30 da noite do domingo, ela tá te mandando mensagem e puta se você não responder, sabe? Então, limita, faça acordos. Conteúdo gravado. Também não é obrigatório ter. Se você tiver, vai facilitar um monte a sua vida. Talvez a vida da pessoa também, né? A sua, porque você não tem que ficar repetindo o mesmo conteúdo a cada processo que você faz. Para a pessoa, porque ela pode assistir no tempo dela, no 2x, na hora que der, na hora que ela puder, sem ter que estar obrigatoriamente sentada com você recebendo conteúdo. Mas pode ser que você entenda, não, Mica, pra mim não adianta, já entendi que a minha persona não vai assistir nada gravado e eu vou entregar o conteúdo ao vivo porque é o jeito que funciona. Tá bom também. Então é entender sua persona, entender o seu nicho, entender a sua forma de transformar as pessoas. Vai ter uma área de membros? Faz sentido ter uma área de membros se você tiver algum material ali gravado, impresso, senão não faz muito sentido. Eu gosto de ter, acho que eleva a percepção de valor. E se vai ter alguma ferramenta de acompanhamento, então você vai ter o Notion, Google Drive, ferramenta, Excel, sei lá o que. O que você vai ter? Material de acompanhamento no caderno, no PDF, pode ser que você tenha algum material complementar, você vai anotar aqui. Então aqui é um mapeamento para você pensar, refletir e definir como vai ser o seu acompanhamento e a sua entrega. Então, mão na massa. Resultado. Então você vai entender como é que você pode colocar aceleradores na sua mentoria individual. Bora lá. Vamos para a parte prática aqui, tá? Aceleradores do sistema de implementação. Primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai listar os problemas e objeções que podem impedir o progresso do seu aluno, do seu cliente, na sua mentoria. Então funciona da seguinte maneira: você já tem a jornada, você já tem os passos, e aí você vai olhar e vai pensar o seguinte: beleza, nesta jornada aqui, quais são os pontos mais desafiadores que o meu aluno, meu mentorado vai ter ao longo desta jornada? Que tipo de desafios? Todos. Pode ser uma parte que tem uma dificuldade técnica maior, pode ser uma parte que seja mais difícil de ser implementada, algo que precisa ter mais consistência, mais frequência e que você sabe que isso é algo desafiador para sua persona. Então, esse é um desafio. Pode ser algum desafio emocional, pode ser que você vá levar ela para um lugar que vá movimentar mais emocionalmente, pode ser que ela trave ali, que ela bloqueie, enfim, qualquer desafio, qualquer suspeita que ali vai ter uma trava. Aquele pedaço, se eu não der uma ajuda maior, a pessoa vai travar, ela vai bloquear, vai ser um passo difícil de dar. Beleza. Então, este primeiro passo é só isso que você tem que fazer. Você tem que identificar quais são esses pontos críticos que a sua persona vai ter desafios durante a jornada. Legal. Agora, no passo 2, o que você vai fazer? Para cada um desses problemas, faça um brainstorm de resoluções
que deixem sua resolução mais segura, rápida e fácil. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai olhar para cada um desses desafios e você vai pensar: o que eu posso fazer aqui para impedir que a minha persona pare, que o mentorado pare? Ou o que eu posso trazer aqui para acelerar esse processo? O que eu entrego aqui que vai acelerar, que vai manter o meu mentorado em ação, que vai fazer com que ele não pare, que vai entregar mais resultado, que vai fazer com que ele chegue até o final mais rápido? Esse é o seu objetivo. Então você vai olhar para cada desafio e vai pensar: o que eu posso fazer aqui? Geralmente, isso são os aceleradores, tá? Geralmente, essas soluções, essas resoluções, elas estão ou baseadas em ferramentas, ou em coisas práticas e prontas que você vai entregar para a pessoa. Então, algo que facilite, que torne mais simples, mais fácil o dia a dia dela, porque você está entregando algo pronto, algo que ela teria que fazer, que ela teria que desenvolver, você vai entregar pronto, mastigado na mão dela. Ou também pode estar baseado em acompanhamento. Então, às vezes é alguma coisa que ela precisa ter você mais perto, que ela precisa de uma dinâmica mais perto, ela precisa fazer junto com você. Então, pensar: o que eu posso fazer por ela, no lugar dela, ou o que eu posso fazer junto com ela, ou como é que eu posso entregar alguma coisa que facilite a implementação quando ela estiver sozinha. É essa mentalidade que você vai ter aqui, tá? E aqui tem algumas ideias, tá? Ferramentas, atalhos, coisas prontas, serviços perfeitos, soluções customizadas, acesso premium, formatos diferentes. Aqui no Raiz, o Raiz é um acelerador todo, né? O sistema de implementação é um acelerador por si só. Os scripts de conteúdo, de página, são aceleradores. Template de página no Canva é um baita de um acelerador. Calendário editorial é um baita de um acelerador. Por quê? Porque eu sei que são pontos específicos que as pessoas têm mais dificuldade, que elas vão tratar. Comunidade de pessoas que vão se apoiar é um acelerador. Call de análise, para analisar os cases de vocês, é um acelerador, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai analisar de todas as ideias e nesse começo, solta as ideias doidas, tá? Não economize na loucura, você vai economizar depois, você vai entender o que é viável depois. No primeiro momento, só baixa no papel todas as possibilidades mais loucas que vierem à sua cabeça. No terceiro passo, aí sim, você vai olhar para todas as ideias que você colocou nesse brainstorming e você vai ver o que é viável de fato, de acordo com verba, com recurso, com tempo. E por fim, você vai organizar essas ideias e vai dar nomes para elas. Você pode organizar no pacote, por exemplo, a gente organizou o sistema de implementação. Dentro do sistema de implementação tem várias ferramentas práticas, tá? Então você vai fazer isso, você vai organizar todos os aceleradores e sugiro que você compartilhe na comunidade o que você está fazendo, nomes, ideias de aceleradores, porque tudo isso ajuda a enriquecer o trabalho, o negócio do colega e o do colega a enriquecer o seu também. Fechou? Bora lá!